olhos do seu Pai, meio que apertadinho. Quando alguém olha para a minha cabeça, você tem a cabeça do seu avô. Mas quando olha para mim e para vocês que somos crentes, vão dizer: você tem o Espírito do seu Pai. Vão dizer: você tem o Espírito do teu Pai, porque você vai atuar. Fala de identidade. Você tem a identidade de Cristo na sua vida. Você tem o Espírito de Cristo na sua vida. Você tem a unção de Cristo na sua vida. Mediante o Espírito Santo, estão querendo roubar a identidade da igreja de Cristo. Mas enquanto tiver homens e mulheres que têm fogo ardente no coração, vão carregar a identidade de Cristo na sua vida, na minha vida. Porque o mundo, o pecado, o inferno não vai destruir a identidade de Cristo na minha vida e na sua vida. Aleluia! Repita comigo: age, opera e atua. É sobre isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Agentes de Deus nesses últimos dias. E você e eu iremos descobrir se realmente estamos disponíveis para o Espírito Santo de Deus nos usar nesses últimos dias. Primeiro, agente do Espírito Santo é aquele que age. Exemplo, temos o agente químico. Agente químico é todo aquele que traz reação a corpos de pessoa. Quando o agente químico ele está atuando, ou melhor dizendo, agindo na sua função, ele causa provocações, reações corporais na vida de outra pessoa. Agente do Espírito Santo é da mesma forma. Quando Deus levanta um agente do Espírito Santo, a primeira atuação do Espírito naquilo que você consegue conquistar com a força do seu braço, vá mais profundo na presença de Deus. Diante desse texto, para não prolongar, agora à tarde estava ali meditando, estudando as Escrituras e mergulhando, como de costume, naquilo que Deus tem para cada um de nós. A Bíblia diz que quanto mais dado, mais é cobrado. E quando a gente é chamado com um propósito, cada um de nós temos um chamado. E cada chamado Deus irá usar de uma forma. E eu busco viver aquilo que Deus me chamou. Se os irmãos têm me visto pregar praticamente muitas mensagens sobre o Espírito Santo, unção, é o propósito que Deus me chamou para falar sobre isso. Então, vai recebendo aquilo que Deus tem nos dado. E agora está aqui meditando, estava sem sono, sem nada. De repente veio aquele sono. E eu não entendi porquê. Estava tão maravilhoso estudando. E de repente deu aquele sono. Eles eram agentes do Espírito. E por eles ser agentes do Espírito, eles agiam, se moviam. E eles operavam pelo Espírito Santo. Deus está dizendo nessa noite que te quer te levantar para operar milagres, prodígios e maravilhas. Deus quer que você seja uma pessoa que opere na sua obra, na sua presença. Não importa qual cargo eclesiástico você faz parte do ministério, isso menos importa. O importante é que o Espírito Santo atua dentro de você, e esse Espírito não te permite você ficar quieto, parado. Ele quer fazer você operar, ele quer fazer você agir, ele quer fazer você instrumentos na mão dele. E um dia qualquer desse, você andar pelas ruas do Axixá, olhar para alguém te pedindo esmola, e ele vai falar: meu filho, minha filha, me dê uma esmola. E você vai falar: meu filho, não tenho nem um centavo, mas aquilo que tem dentro de mim, isso eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus o Nazareno. É isso que ele quer fazer na sua vida, meu querido. Eu estou aqui simplesmente só para trazer uma mensagem para te empolgar. Eu quero que isso seja real dentro de você. Eu quero que isso seja realidade na sua vida. Eu tenho visto milagre extraordinário nos seus irmãos, mas eu já vi um braço de um amigo meu crescer. Ele tinha um braço menor que o outro, estava no monte orando, e na hora que o fogo desceu, o pastor começou a orar pela vida do meu amigo, e o braço que era menor cresceu 15 centímetros. Eu já vi milagres acontecer. Eu já vi câncer ser curado, mioma desaparecendo útero de mulher. Já vi pessoas que aos 5 anos que estavam surdo voltaram a ouvir. Cegos que há uns anos estavam já não conseguia ver muito bem, voltaram
parece que tem sumido. Por quê? Não é porque os tempos mudaram, é porque as pessoas têm mudado, a fome tem cessado, a fome e sede de Deus tem sumido no coração de muita gente, mas Deus está levantando novamente homens e mulheres que estão com fome e desejo de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Tem alguém com fome de Deus nessa noite? Aleluia! Ele quer levantar homens e mulheres. Primeiro, ele age. Segundo, ele opera. Terceiro, ele atua. Quando alguém olha para mim e fala: você tem os olhos do seu pai, bem apertadinho. Quando alguém olha para a minha cabeça, você tem a cabeça do seu avô. Mas quando olha para mim e para você que somos crentes, vão dizer: você tem o espírito do seu pai. Vão dizer: você tem o espírito do teu pai, porque você vai atuar. Fala de identidade. Você tem a identidade de Cristo na sua vida. Você tem o espírito de Cristo na sua vida. Você tem a unção de Cristo na sua vida. Mediante o Espírito Santo, estão querendo roubar a identidade da igreja de Cristo. Mas enquanto tiver homens e mulheres que têm fogo ardente no coração, vão carregar a identidade de Cristo na sua vida, na minha vida, porque o mundo, o pecado, o inferno não vai destruir a identidade de Cristo na minha vida e na sua vida. Aleluia! Tem uma promessa para nós: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Oh, aleluia! Eu aprendi ao decorrer da caminhada com Cristo, observando a vida de alguns homens e mulheres. Eu aprendi pela boca deles que a unção que nós respeitamos, nós atraímos ela para a nossa vida. Observe que Moisés, ou melhor dizer, Josué, ele andou muito com Moisés, ele respeitava a unção que estava sobre a vida de Moisés. O que foi que aconteceu? Ele foi sucessor de Moisés. A unção que ele respeitou, ele adquiriu para a vida dele. Eliseu respeitou a unção que estava sobre a vida de Elias. O que foi que aconteceu? Recebeu a porção dobrada da vida, do ministério de Elias. A unção que você respeita, você atrai ela para a sua vida. Admire homens e mulheres de Deus, que realmente são homens e mulheres de Deus, porque aquilo que está sobre a vida dele, eu acredito na transmissão de unção de ministério. Você vai adquirir, porque você respeita a unção do seu pastor, você respeita a unção do ministro, você respeita a unção que está sobre a vida da mulher de oração. Você vai respeitar, você vai receber a unção que está sobre a vida deles, se assim você crer e obedecer a palavra do Senhor. Operação. Nós agimos, nós operamos e nós atuamos. Um dos meus maiores sonhos é que em qualquer dia do meio da semana, qualquer crente que está aqui nessa noite ir ao mercado e entrar alguém lá paralítico na cadeira de roda e você dizer: meu filho, levanta em nome de Jesus. Um dos meus sonhos, que eu vou ver isso, é nós chegar em qualquer mercado, em qualquer lugar, e nós estamos aqui tranquilos, fazendo as nossas obrigações. De repente o Espírito de Deus fala no seu coração, e você ouve o que ele diz, e o Espírito de Deus dizendo: meu filho, olha para a sua direita. Você olha, e você vê uma mulher, um homem, mas você vê ele normal, mas o Espírito de Deus fala: meu filho, ela está enferma, ele está enfermo. Fala para ela que ela está sendo curada agora, ele está sendo curado agora. Fala para ela que Jesus tem um plano na vida dele, na vida dela. Quantos aqui querem ver isso nas suas vidas? A sua fome, pela forma que você está, parece estar muito pouco ainda. Quando eu me converti, meu amado, eu via homens e mulheres pregando. Não me converti alguns primeiros meses, nos primeiros anos, quando eu vi um ministro, um jovem, alguém pregando, na unção do Espírito Santo, quando ele falava que Deus vai levantar, Deus vai usar, era o primeiro a glorificar, dizendo: eu quero para a minha vida, eu estou aqui porque eu tive fome e sede de Deus. Eu tive fome e sede de Deus. Se você continuar anos e anos, cultos e cultos,
continuar o mundo inteiro conversando, falando com o teu irmão que está ao teu lado, não dando nem a bola para a mensagem que está sendo pregada, você vai morrer da forma que você está, mesmo com promessa, porque a nação de Israel saiu do Egito com promessa, com a promessa de adentrar na terra prometida. Só Josué e Caleb adentraram, todos eles morreram no deserto, tinha promessa, porque não tiveram fome e sede de Deus, não obedeceram, não prestaram atenção naquilo que Deus tinha falado para eles. Assim está vendo a nossa geração. Se você continuar a mesmo todos os dias, não desejar mais e mais, assim você será. E quando vê homem e mulher sendo usada por Deus, vai ficar com água na boca dizendo: eu queria aquilo, eu queria ser usada como ele, como ela. Olha como aquele homem prega demais, o Ariel, o Jaldinei e tantos outros homens que pregam por aí. Eu quero ser usado como ele, como ela. Como é que está a tua fome e tua sede? Agente do Espírito Santo, eles vão atrás dos seus objetivos. Ele age, opera e atua no Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. E uma das características do Espírito Santo, eu falei que ia continuar aquela mensagem, estou continuando, é que agente do Espírito Santo são a arma secreta de Deus. Uma das coisas que eu tenho mais ouvido muita gente dizer no capítulo 17, o profeta começa a receber uma palavra do próprio Deus, porque o profeta significa porta-voz de Deus, aqueles que transmitem a palavra do Senhor. E Isaías recebeu essa palavra num momento muito crítico, em uma geração muito pesada, em uma geração que estava extraviada do caminho do Senhor. E Isaías, o profeta, recebe esta palavra não só de exortação, mas também de consolo e também de esperança, porque em todas as gerações sempre houve remanescentes, em todas as gerações sempre houve aqueles que não se curvaram diante do pecado, sempre houve aqueles que têm um coração em chama pela obra e pelo nosso Cristo. Em todas as gerações Deus sempre levantou homens e mulheres, jovens e crianças, para usar, levantar na sua obra e na sua presença. E no capítulo 17 o profeta começa a receber a palavra do Eterno, dizendo: ainda ficaram alguns rabiscos, Isaías. Ou seja, Deus estava dizendo para o profeta que ainda tinha alguns rabiscos, e rabiscos são aqueles que ninguém dá nada, rabiscos são aqueles que estão escondidos, mas que no momento certo, Deus levanta ele com uma tocha viva nas suas mãos e na sua presença. Já estou cansado de falar nesse altar, e vou continuar pregando até a vinda de Cristo. Deus conta com homens e mulheres que estão disponíveis. Eu repito, Deus não procura homens e mulheres capacitadas, Deus procura homens e mulheres que estão disponíveis para ser usado na sua presença. E se nessa noite você entrou aqui cabisbaixo, se nessa noite você entrou aqui dizendo: eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei, é você que Deus está procurando, porque Deus procura pessoas disponíveis para usar nesses últimos dias. Você é um rabisco de Deus nesses últimos dias, porque Deus está à procura de homens e mulheres disponíveis. Aleluia! Aí ele continua dizendo o texto: com sacudida da oliveira, 2 ou 3 azeitonas nos mais altos ramos, ou 4 ou 5 nos ramos mais exteriores. Deus está dizendo: ainda que esteja homens caídos, que ele levantou, que estão lá em cima, ainda tem os remanescentes que estão lá em cima. E ainda que esteja muita gente caída, mas tem aqueles que estão de joelhos, dizendo: Senhor, eu estou sem força, mas eu estou aqui. Senhor, a chama está pequena, mas eu sei que o teu azeite, através da palavra e da tua presença, pode me incendiar novamente, porque eu estou aqui disponível para ser instrumento e usado em suas mãos. Oh, aleluia! Tem alguém disponível nessa noite? Eu nunca me preocupei com multidão.
A mensagem que eu prego para 10.000 pessoas é para 2 ou 3 pessoas. Não me preocupa e isso não impede de a unção descer sobre nós neste lugar. E se nessa noite você está disposto a adorar Jesus, Ele vai te encher onde você está. Diante dessa palavra, aonde o profeta Isaías recebe essa revelação de rabisco de Deus, eu quero dar continuidade a uma mensagem que eu preguei nesse altar, falando sobre agente do Espírito, que tem a mesma ligação de rabisco como agentes do Espírito. Agentes do Espírito são todos aqueles que são levantados por Deus em uma geração perversa, em uma geração que não quer nada sério com Deus. Todavia, tem pessoas disponíveis. Tem pessoas disponíveis. E o agente do Espírito Santo, ele tem 3 operações. Eu quero gastar um tempinho nessas 3 operações nessa noite para você entender. Aleluia. Primeiro, agente do Espírito. Agente é aquele que age, opera e atua. Repita comigo: age, opera e atua. É sobre isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Agentes de Deus nesses últimos dias. E você e eu iremos descobrir se realmente estamos disponíveis para o Espírito Santo de Deus nos usar nesses últimos dias. Primeiro, agente do Espírito Santo é aquele que age. Exemplo, temos o agente químico. Agente químico é todos aqueles que traz reação a corpos de pessoa. Quando o agente químico ele está atuando, ou melhor dizendo, agindo na sua função, ele causa provocações, reações corporais na vida de outra pessoa. Agente do Espírito Santo é da mesma forma. Quando Deus levanta um agente do Espírito Santo, a primeira atuação do Espírito de Deus na vida dele é agir. Porque Deus não levanta gente parada. E se nessa noite você entrou aqui, boca de aço, língua de cash, língua de concreto, se você não abrir a tua boca para glorificar a Jesus nessa noite, é porque você está fora de ser agente do Espírito. Tem gente que está tão frio nos dias atuais, Hernandes, se passar um pinguim perto dele, ele fica com resfriado. Tão frio que está, mas tem recompensação. Tem crente inflamado pelo fogo do Espírito Santo, que quando ele chega perto do outro é como se fosse combustível, ele pega fogo também, e os dois são instrumentos das mãos do Senhor. Agente do Espírito são aqueles que agem. Deus está dizendo nessa noite na minha vida e na sua vida, aonde você estiver, se você for agente do Espírito, você não fica quieto, você não fica parado, você age lá no seu trabalho, você age lá na sua rua, você age lá no meio da sua família, você age no meio da sua congregação, você age no departamento onde você está, porque agente do Espírito não fica quieto. Porque a primeira vez que o Espírito Santo aparece na Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, no 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uma das características do Espírito Santo é se mover no meio do seu povo. Deus está dizendo nessa noite, Deus vai fazer você chacoalhar o esqueleto na presença dele a partir de hoje. Deus está cansado de estátua na sua casa. Deus quer que os seus homens e mulheres de Deus sejam pessoas agentes, que se mova, que atuem, que operem na unção e no poder do seu Espírito. Tem crentes pentecostais nessa noite? Estou querendo barrar os pentecostais nos dias atuais. E essa pregação é exatamente para combater os bombeiros espirituais que querem pagar o fogo do Pentecoste. Mas já há mais de 2000 anos que tenta apagar esse fogo e só cresce, irmãos. Mais de 2000 anos. Lá em Atos 2 foi aceso o fogo. Estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som vermente impetuoso que encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas como de fogo, repartidas sobre cada um deles.
A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, e todos começaram a falar em línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. A chama foi acesa, e há mais de 2000 anos, esse fogo tem se alastrado no mundo inteiro, e está na coma dessa nessa noite, porque tem jovens, tem homens e mulheres nessa noite, neste lugar, que não vai deixar o fogo se apagar. A gente do Espírito Santo, ele age, ele não fica quieto, ele fica em movimento, ele vai atrás de alma, ele ora pelas pessoas, ele não quer ver a igreja parada, ele quer ver a igreja atuando no Espírito, porque ele é um agente que age. Segundo, o agente do Espírito, ele opera. Meu Deus, quando o Espírito de Deus falou isso no meu coração, todas as vezes que eu vejo ele falando isso comigo, eu salto de alegria, e há muito tempo eu tenho pregado sobre isso, eu tenho visto a atuação do Espírito em muitos lugares. O Espírito Santo do Senhor, ele levanta homens como agente para operar, e a Bíblia diz em Atos capítulo 2 a seguir, logo no capítulo 1, versículo 42 a seguir, diz: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e era feito por eles sinais, prodígios e maravilhas, e o Senhor acrescentava o número de almas que ia sendo salvo, porque eles eram agentes do Espírito, e por eles ser agentes do Espírito, eles agiam, se moviam, e eles operavam pelo Espírito Santo. Deus está dizendo nessa noite que quer te levantar para operar milagres, prodígios e maravilhas. Deus quer que você seja uma pessoa que opere na sua obra, na sua presença. Não importa qual cargo eclesiástico você faz parte do ministério, isso menos importa. O importante é que o Espírito Santo atua dentro de você, e esse Espírito não te permite você ficar quieto, parado. Ele quer fazer você operar, ele quer fazer você agir, ele quer fazer você instrumentos na mão dele, e um dia qualquer desse, você andar pelas ruas do Axixá, olhar para alguém te pedindo esmola, e ele vai falar: meu filho, minha filha, me dê uma esmola, e você vai falar: meu filho, não tem nem um centavo, mas aquilo que tem dentro de mim, isso eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus o Nazareno. É isso que ele quer fazer na sua vida, meu querido. Eu estou aqui simplesmente só para trazer uma mensagem para te empolgar. Eu quero que isso seja real dentro de você. Eu quero